Temos a visita aí da nossa amiga Jamile. Seja bem-vinda à Igreja do Marco Moura, tá? Agradece a sua visita. E hoje nós vamos dar continuidade ao sermão da Semana da Família, onde a gente falou sobre 4 ferramentas e hoje nós vamos falar de mais 3 ferramentas e vamos encerrar o sermão sobre reconstrução da família. Amém? Antes de eu fazer a oração, deixa eu dar um recado importante para você. Sábado que vem, dia 15, nós vamos ter a vigília. Começa às 4 da tarde, previsão de encerramento às 21 horas. Eu comentei ontem, você tem breve. Esse é o momento que a gente vai ter louvores, sermões, adoração. E eu convido toda a igreja a participar dessa vigília. Que eu estou aqui há 3 anos e faz uns 3 anos pelo menos que eu estou aqui. E ainda Marcos Moura não tinha feito uma vigília. Então vai ter sorteio, vai ter hora do intervalo do lanche, vai ter dinâmica, vamos ter a apresentação da peça teatral da Igreja de Santa Cruz, vai ser bem interessante, eu convido toda a igreja. Tem uma dinâmica que vai rolar que é o seguinte: todo mundo quando entrar vai ter um número por sorteio, certo? Só que quem convidar uma pessoa que não é da igreja vai ganhar 2 números, tá certo? Todo mundo entendeu aí? Muito bem. Uma outra coisa, quando terminar o culto, que eu vou ser breve, a gente vai sentar com algumas pessoas da igreja para a gente decidir sobre a dinâmica ali da refeição do lanche dessa vigília, tá certo? Vamos fazer a nossa oração. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos entrar na presença do nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos agora na Tua presença mais uma vez. Nós já Te louvamos, já Te adoramos, já também Te adoramos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Também cumprimos a Tua palavra, trazendo vivo amor para ajudar o próximo com o trabalho da asa. Meu Deus, eu Te peço agora que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito, o Espírito Santo, a nos guiar nesse sermão. Esse sermão que tem como tema reconstruir a família. E muitas das vezes nós temos irmãos que têm vindo à igreja, mas têm se encontrado com o seu casamento, com os seus filhos ou com um familiar destruído. Alcança a cada lar representado por essa mulher, representado por esse homem, por esse jovem. Alcança a cada um e que cada palavra, cada direcionamento, mediante a palavra de Deus dita hoje, que é uma continuidade de ontem, venha ser para fortalecer a fé dessa pessoa. Toma nossas vidas em Tuas mãos, pois nós já entregamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Você que usa a sua Bíblia, ou você que já está na era digital, tem a sua Bíblia no celular, prepara aí Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Esse versículo a gente vai usar no final do sermão. Amém? Se você tem dificuldade de encontrar, você pode pedir ajuda a um irmão ou a uma irmã do seu lado aí, tá? Todo mundo achou? Quem lembra dos 4 materiais usados ontem na reconstrução? A planta, os EPIs, o nivelador e o martelo. Todo mundo gostou do martelo. Eu percebi que tem uns pregos em cada meio torno. Tem hora que tem que ser com prego mesmo. Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre utilizar para a reconstrução da nossa família da chave de fenda, do serrote e da trena. Amém? Vamos começar. Pode passar, irmã Berenice. Não é justo. Esse é o tema, é o 5º tema, né? Eu parei no 4, é o 5º tema. Traz para a gente o seguinte: não é justo. Esse tema agora vai levar a gente agora a uma coisa que tem impactado muitos lares brasileiros. Vai falar um pouco sobre a convivência entre os pais e os filhos. Pode passar?
Efésios 6:1. A gente tem que entender, quando a gente lê uma passagem da Bíblia que fala algo, é porque naquela época também aconteceu o que está acontecendo quando? Agora. Então Paulo estava falando para Efésios justamente isso aqui, ó. Filhos, obedeceis os vossos no quê? No Senhor, pois isto é o quê? Justo. Então a gente entende que naquela época, na cidade de Efésio, a igreja, muitas pessoas estavam tendo problema com os filhos e as filhas. E aí Paulo escreveu essa carta orientando os filhos a obedecer quem? Os pais. Pode passar? Hoje vamos adicionar a nossa caixa de ferramenta de construção. Ela é muito interessante. A chave de quê? De fenda. Para que serve a chave de fenda? Para apertar, para regular, não é isso? E aí para que serve o pai e a mãe? Para às vezes apertar um pouco o filho, para regular. Às vezes a gente dá uma folga para ele, aí ele perde um pouquinho o cabimento, aí você vai, aperta de novo, não é assim mais ou menos? Então diz assim, pode passar, irmão? Como ter uma chave de fenda e nos ajudar? Pode passar. Primeiro, para que serve? É usada para afrouxar e apertar o quê? Parafusos. Segundo, auxilia no ajuste de peças mecânicas. E terceiro detalhe, realiza as tarefas o quê? Elétricas. Muito bem, pode passar, irmão. Vamos lá. Na relação entre pais e filhos, a função da chave de fenda é muito importante. É preciso fazer ajustes nas atitudes e reações. Apertar e o quê? Afrouxar. Viu o que eu falei? Aí diz assim, as negociações e condicionar os terminais elétricos para que a comunicação flua bem. E assim possamos viver em harmonia e paz. Vou dar um exemplo bem fácil, porque ele diz assim, afrouxar e apertar. A criança, ela pode brincar na lama? Não. Mas não tem aquele dia que a gente está de criança e vai para a lama com as crianças? Então vai ter dia que você não deixa ela ir para onde? Para a lama. Mas vai chegar o dia que você vai ver a criança lá na casa, pisando na lama. Nesse dia você vai fazer o quê? Não, deixa os meninos hoje brincar com o quê? Com a lama. Eu dei o exemplo da lama. Mas quando o menino ele vai crescendo, vai ficando um rapazinho ali, vai tomando entendimento, aí tem algumas coisas que realmente tem que apertar e afrouxar. Pode passar, irmão? Embora os pais nem sempre acertem, porque os pais eles não são o quê? Perfeitos. A intenção, na verdade, de um pai, quando repreende um filho, é fazer com que ele não cometa os mesmos erros que quando ele era mais jovem fizeram o quê? Cometeram. Às vezes tem um buraco na rua e o pai orienta, não vai por aí, senão você vai cair dentro do quê? Do buraco. Aí o jovem, o adolescente, a criança diz, não, eu vou. E ela cai dentro do quê? Do buraco. Por que o pai orienta não cair no buraco? Porque ele também, quando era jovem, caiu naquele buraco. E aí me lembra agora um pouco da mensagem que eu estava dando na igreja de Santa Cruz no domingo passado. A gente fica num ciclo vicioso. A gente vem, cai, aí começa a luta para ensinar o filho a não cair, ele não atende, aí ele vai, cai, aí ele tem filho, ele vai tentar ensinar, porque o pai ensinou e ele caiu, o filho não atende, ele vem e cai, e aí fica num ciclo vicioso, e nós só aprendemos quando chegamos na idade madura. Percebeu que é assim? A gente só faz assim. Mas muitas das vezes o jovem, quando atende ao pai e à mãe, sabendo que ele quer o melhor, então ele não vai cair nesse buraco. Diz assim, ó, a palavra disciplina vem da palavra discipular. Em essência, quando disciplinamos nosso filho, estamos disciplinando-os, não punindo-os, mas corrigindo-os e orientando-os. Amém? Pode passar? Vamos para a primeira importância. A importância do ajuste. Assim como a chave de fenda serve para ajustar partes mecânicas na relação interpessoal pai-filho, às vezes é necessário fazer ajustes em nossa comunicação.
O material não está dizendo que é só o pai que vai regular, mas às vezes o pai ele pode também se regular na comunicação com quem? Com o filho. Diz assim, atitude ou comportamento para que a nossa relação seja mais efetiva e harmoniada. Pode passar? Harmoniosa, que diga. Segundo, a necessidade da paciência. Os jovens, eu já fui jovem, né? Eu estou quase na função do Caleb, já fui novo, hoje sou velho, né? O jovem, quando ele é mais novo, ele é muito o quê? Impaciente, ele quer tudo para onde? Para onde? E hoje em dia com o celular, a tecnologia está mais moderna, é que é para onde mesmo, não é isso? E o pai tenta ali regar da melhor forma possível e aí aquele confronto. Aí diz assim, ao usar a chave de venda, às vezes é necessário trabalhar com paciência. Está dando orientação a quem agora? Aos pais. Aí diz assim, ó, e perseverança para afrouxar ou apertar um parafuso difícil. Quem já teve um dilema com o filho, um momento difícil? Todo mundo já teve. E aí você tem que ter paciência, porque você tem que ter a hora de apertar e a hora de quê? De afrouxar. É importante ter paciência e disposição para trabalhar a longo prazo. O pai e a mãe, ele trabalha a longo prazo. Que longo prazo, irmão? Nós trabalhamos assim, criamos a criança, mas nós sabemos que um dia ela vai sair dentro de quê? De casa. O que nós podemos fazer é tentar moldar dentro dela um caráter cristão, para que quando ela criar asas e sair do ninho do pai, ela venha tomar as decisões corretas, para depois ela não se arrepender. E aí diz assim, ó, para resolver problemas e melhorar a comunicação e entendimento entre as pessoas. Vamos para a terceira dica? Vamos lá? Vai passar, irmão? A importância do trabalho em equipe. O primeiro falou de quem era para ser ajustado, depois o segundo falou da paciência em quem está ajustando, e agora vai falar que tem que ser um trabalho em equipe. Em alguns casos, a chave de venda precisa ser usada por duas pessoas para realizar uma tarefa específica. Da mesma forma, na relação interpessoal, às vezes é necessário trabalhar em equipe para alcançar objetivos em comum. Às vezes o pai, a mãe e o filho, eles querem a mesma coisa, mas querem ir por caminhos diferentes. O objetivo é em comum. Está todo mundo querendo aquilo, mas querem ir por caminhos diferentes. Então tem que ser o quê? Ajustar. Pode passar? Um dia especial. A gente falou da chave de venda, a gente agora vai para outro tema. Um dia especial, a gente vai falar agora da trina. A trina vai remeter um pouco a gente ao primeiro tema de ontem. Quem se lembra do primeiro tema de ontem? Quem se lembra? A planta. Lembra? Que é a Bíblia que é a planta, que é a orientação básica para a gente iniciar a nossa reconstrução. Vai ser preciso agora com a trina. Pode passar, irmão? Lembra-te do dia de quê? Sábado. Para o quê? Santificar. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Pode passar? É importante sabermos hoje a diferença entre informações e valores que vêm de quem? De Deus. Informação é quando eu passo com uma pessoa, dou um recado, falo para ela sobre o sábado. Agora, quando eu passo valores que vêm de Deus, é diferente. Por quê? Porque aquela pessoa vai entender que, independente que ela obedeça ou não o que eu estou falando, ela tem que entender que existe aquela regra para ser obedecida. Vou dar um exemplo que a gente estava hoje na igreja de Santa Cruz, e passou um homem e disse: que igreja é essa? Santa Cruz não, Espírito Santo. Tudo certo. Disse: que igreja é essa? Aí o irmão disse: é igreja adventista. Aí ele continuou passando e falou: é igreja do sábado, né? Que guarda o sábado. Aí o irmão disse: é que guarda o sábado. Eu não paro não, trabalho de domingo a domingo, tem que descansar um pouco. Aí eu disse: justamente, Deus já sabia que nos dias de hoje
as pessoas, por causa da tecnologia, iam trabalhar de domingo a domingo. E ele, por cuidar de nós, ele já tinha preparado lá no Éden, no comércio, o sábado, o dia de descanso. Aí eu disse, é mesmo. E ele falou uma coisa bem interessante, sabe o que ele falou? Se a gente não descansar agora, quando ficar mais velho, a gente vai descansar lá no hospital. Porque de lá você não vai sair. É ou não é? Mas ele falou uma coisa interessante. Ele disse, olha, você corre, não cuida de você, não guarda, não tem descanso, não procura buscar Deus. Aí quando você para lá no hospital, na cama, internado, aí você guarda 1 mês, 2, 3, 4, você não pode sair. E aí continuando aqui, diz assim, ó. É importante sabermos hoje a diferença de informações e valores que vem de quem? De Deus. O Criador do universo é aquele que vê qualquer outro tipo, é aquele que vem de qualquer outro lugar. A origem do ideal determinará seu valor ou a falta de importância. Temos irmãos na igreja que eles guardam o sábado e eles sabem a importância de guardar o quê? O sábado. Tem outros irmãos mesmo dentro da igreja que guardam o sábado, mas ele não guarda como se fosse valores, ele guarda porque ele tem como se fosse uma obrigação. E a intenção é você não está guardando o sábado porque é obrigado, mas tem valores por trás da guarda do sábado, tem reverências. Amém? Pode passar? A fonte de cada ideia é muito importante, pois determina se devemos levá-la a sério ou simplesmente ignorá-las ou eliminá-las do nosso arsenal de informações. E isso me faz pensar na próxima ferramenta que vamos colocar na nossa caixa de ferramenta, o serrote. Já saímos da trena, que mede quantos dias você trabalha e mede quantos dias você fica no descanso, e agora vamos para o serrote, número 3. Pode passar, irmão? Quais são os benefícios de ter um serrote? Solta aí, irmão. Quais são os benefícios? O primeiro, corte de madeira. O segundo, fazer cortes angulares e precisos. O terceiro, corte de materiais mais duros. Pode passar? Vamos ver aqui. Quando falamos de informação, precisamos ir a uma fonte confiável para verificar sua veracidade. Muitos usam as redes o quê? Sociais como uma fonte onde as pessoas tendem a compartilhar suas opiniões, às vezes com base em fatos que levam em alguns lugares ou a algo que eles mesmos inventaram. Então ele está dizendo o seguinte, que muitas das vezes nós se alimentamos de informação que vem da onde? Da rede social. E às vezes são fundamentos não bíblicos ou que não têm fundamento. É um valor que aquela própria pessoa, ela mesma tem como uma tese de vida e de seus valores. Pode passar? Precisamos ter cuidado. Por exemplo, muitas informações compartilhadas sobre o sábado geralmente se baseiam em opiniões de outras pessoas e não no resultado de um estudo cuidadoso da palavra de Deus. Pode passar? O sábado, o casamento e a família andam junto na Bíblia. Gente, quando eu li isso aí, eu não entendi não. Me deu uma travada. Disse, sábado, casamento e família. Aí eu fui o resto e entendi. Olha o que diz aqui. O casamento e a família, porque já quando casa, mesmo que não tenha filho, já é uma família. Muito bem. Foi a primeira instituição estabelecida por Deus na criação. Aí caiu a ficha. Casamento e família, estava falando de Adão e Eva. Aí o segundo diz assim, ó, e o sábado foi a segunda instituição que ele inaugurou no final da semana da criação, com um monumento reconhecendo Deus como Criador. Então você vê que sábado, casamento e família estão tudo unificados. Pode passar? O sábado é parte fundamental do altar da família. Portanto, conhecer o sábado é saber que Deus o deu e nos dá no final de uma longa semana de trabalho ou de escola, como meio de nos ajudar a desacelerar e nos reconectar com quem? Com Ele. Pode passar? Se voltarmos à nossa ferramenta de hoje, o serrote,
e compararmos com informações que temos sobre a verdade do sábado, podemos usar a analogia da sua utilidade e fazer cortes precisos, angulados, como forma de verificar a exatidão do que? Do corte. Ele está falando o seguinte: quando você começa a ler a Bíblia, não só o sábado, os 10 mandamentos e outras coisas que tem na Bíblia, você vai ter que fazer o uso do serrote. Para quê? Para começar a cortar. Quando ele diz começar a cortar, é que você vai ter que começar a escolher. Ou você obedece à planta do engenheiro e começa a fazer cortes, a Bíblia, muito bem salientada, irmão, e começa a fazer cortes para ficar preciso como a palavra de Deus quer, ou você não vai estar seguindo conforme a planta. Pode passar? Jesus em breve voltará. Aí não, agora não é ferramenta. Aí a gente vai ver uma coisa. Pode passar? Estamos no terceiro ou no quarto? Acredito que é o quarto, para encerrar aí. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho senão o Pai. Olhai, vigiai e orai. Porque o quê? Porque não sabeis quando a chegada do quê? Do tempo. Pode passar? Hoje vamos adicionar a nossa caixa de ferramenta, a famosa trena, a terceira. Agora é a trena. Para que serve a trena? A trena é comumente usada para a construção de carpintaria, alfaiataria, engenharia e muitas outras atividades que exigem medição precisa. Nós podemos saber o dia que o Senhor Jesus vai voltar? Não. Mas a trena, ela está mostrando para você que dentro da palavra de Deus que os dias já estão próximos. Estou me lembrando aqui agora do dia que eu quero ver a trena do irmão Everaldo. Quando você vai puxando a trena, não vai acabando. Aí eu estava puxando a trena dele, trabalhando lá no Etel, e já estava já no finalzinho, né? Faltavam uns 3 centímetros para pegar o resto da medida que é a trena. E eu queria forçar para chegar lá na medida, lá certinho. Ele disse: não puxe não, senão a trena se puxar muito quebra. Só que eu peguei uns 3 centímetros, tipo lá, eu acho que era de 3 de 5. De 5 estava lá em 4,57 metros, faltava 3 só para puxar ali. Ele disse: não puxe muito não. Aí eu: o que aconteceu? Quebrou. Eu passei de ponto. Mas do jeito que eu passei de ponto, às vezes a gente aqui na terra estamos esperando Deus de uma forma diferente, e a gente tem que ter cuidado para a gente não puxar demais igual a mim e passar do ponto. Porque na outra semana eu pude comprar uma velha para ele. Eu dei uma nova para ele. Amém? Amém? Mas se Jesus voltar hoje e a tua trena passar do ponto, tu vai ter como resolver na hora do arrebatamento? Não. Aqui ainda cheguei na outra semana, vamos aqui, para o senhor não falar de mim. E quando Jesus voltar? Quando Jesus voltar? Você vai dizer o quê? Não, Jesus, espera aí que eu vou arregar a trena que o irmão Alberto falou, eu volto. Não vai. Aí diz assim, ó: a trena é comumente usada na construção, pode passar, na minha lista de parte. Algumas das aplicações mais comuns para uma trena incluem o quê? Passa aí, irmã. Vamos ver? Medir distâncias o quê? Lineares. Segundo, medir círculos com frequência. E terceiro, medir o quê? A altura. Pode passar? Mas o que acontece quando queremos medir o tempo? Viu aí agora? A gente está falando o quê? Tempo. Como podemos medir a distância do tempo da palavra em breve? Qual é a distância da palavra em breve? Em breve pode ser antes de você chegar em casa hoje. Pode ou não pode? Pode. Em breve pode ser no próximo sábado. Em breve pode ser daqui a um ano. Em breve pode ser antes que eu termine o culto. Ou não pode? E se você quebrar a trena igual que quebrei, meu irmão? Pode passar? Que promessa notável feita por Jesus a seus discípulos antes da sua crucificação. Uma promessa destinada aos discípulos de Jesus ao longo dos séculos, especialmente aqueles que estiverem vivos quando ele voltar à terra pela segunda vez. Quando Jesus voltar pela terra pela segunda vez, tem uma da escola sabatina da semana passada.
Ele vai descer na terra, vai fazer milagre. É assim que ele vai vir? Vai curar cego de novo, paralítico, vai pregar na sinagoga, vai nascer de um marceneiro, não vai nascer de um pedreiro. É assim? Não. A Bíblia fala que ele não vai colocar novamente os pés do quê? Na terra. E aqui está falando aqui o seguinte, ó. Não como um bebê em uma manjedoura dessa vez, mas como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pode passar? Mas aquele que ora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai para que não sabeis quando chegar a hora. Voltou para o versículo de quê? De Marcos. Pode passar? Embora a Bíblia nos diga claramente que Jesus voltará, o dia da sua vida virá como uma surpresa, mesmo para aqueles que guardam a sua vida. Eu estou na igreja e eu estou aguardando a volta de quem? De Jesus. Você também está aqui na igreja aguardando a volta de quem? De Jesus. As outras denominações, certa ou errada, também estão guardando a volta de quem? De Jesus. Mas alguém que sabe o dia? Aí diz aqui, ó. Porque a hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá. Pode passar? Reconstruir nosso altar familiar também significa renovar nossa fé na volta de quem? De Jesus. Não precisamos medir o tempo que nos resta para nos preparar. Precisamos estar preparados todos os dias, como se fosse hoje. Pode passar? Agora, a atitude proativa. Foram dados 7 cenários, 7 ferramentas, e agora a gente tem que ter uma atitude proativa. Você vê que a última frase falou o seguinte: nós temos que estar pronto para quando Jesus voltar. Mas a pergunta é essa do tema de reconstruir a família. Jesus voltando, será que na sua casa todos que estão lá estão salvos? Importante, difícil e ao mesmo tempo complicado. Porque a salvação é individual. Meu desejo é levar todos os meus filhos e minha esposa. Mas se a minha mulher olhar para trás, quem foi na Bíblia que olhou para trás? E o que aconteceu com ela? E depois que ela viu a estátua, eu era o líder da família. Eu falo de logo, posso só entender. Eu era o líder da família e agora minhas 2 filhas e eu não olhamos para trás. Mas quando Deus mandou eu subir o monte, que é estar mais próximo dele, fazer a vontade dele, o que é que ele escolheu? A caverna. E lá dentro foi a perdição dele. Nós temos que entender que a nossa família, ela é resultado das nossas decisões e atitudes. Então, a gente tem que ter cuidado para que a nossa esposa, o nosso marido, o nosso filho, eles não estejam virando sal, olhando para trás para o mundo. Nós temos que ter cuidado com os que já estão salvos, para a gente na ansiedade ali, naquela vontade de salvar, terminar levando alguém para o lado errado. Aqui diz assim, ó, Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o que mais? Você viu aí que ele está falando de toda a sua força, porque ele sabe que muitas das vezes não é fácil. Então você vê que ele veio logo pelo coração, e depois ele falou da alma, mas depois ele falou de quê? Força. Então nós temos que ter força para enfrentar, muitas das vezes, o marido que é incrédulo, a esposa, o filho, e aí a gente só consegue reconstruir o nosso lar perseverando todos os dias. Pode passar? Todos nós queremos viver na nova terra, onde não haverá mais choro, nem dor, nem problemas. Seremos felizes para o quê? Para sempre. Mas a única coisa que podemos levar para esse lugar será o nosso caráter. Todo o resto ficará e será o quê? Destruído. Pode passar?
Se pensarmos na caixa de ferramentas como se fosse a nossa mente, e cada uma das ferramentas como fomos colocar durante a semana como habilidades que precisamos para construir, um bom personagem poderia fazer a seguinte comparação. Pode passar? Primeira, os projetos. Alicerces do quê? Sólido. Segundo, nivelador. Viver na verdade. Foi o que eu falei, né? Às vezes está na igreja, você está em casa, tem a pessoa que é da igreja e quem não é da igreja. Você tem que saber nivelar, mas você tem que conseguir andar na sua verdade. Terceiro, as luvas. Agir com compaixão. 4. Pode passar, irmão? O martelo, a disciplina, né? Todo mundo gostou, né? Do preguinho troncho, né? Eu falei ontem, né? A chave de frida, paciência. O serrote, perseverança. O sétimo, autoconhecimento. A trena é o seu autoconhecimento. Você tem que saber até onde você tem que ir e até onde você pode ir, para não perder a salvação. Pode passar? Como pais, frequentemente colocamos a responsabilidade no crescimento espiritual e desenvolvimento do caráter dos nossos filhos. Colocamos aonde? Na escola, na igreja ou na sociedade. Eu comecei aqui rapidinho para a gente não perder. Hoje o culto só vai até 10 horas, vai terminar cedo. Uma mãe uma vez ligou para mim, da igreja. Ela não é da igreja, né? Aqui é só uma prévia, irmão, para a gente se acostumar. Ela não é da igreja e ela foi lá no meu WhatsApp e disse: olha, eu preciso que o senhor repreenda meu filho porque ele está assim. Aí a mãe mandou ele repreender o filho porque o filho estava errado. Eu parei, isso foi de dia, eu estava trabalhando, eu digo: senhor, você não quer responder. Não, porque ele está assim. Eu digo: senhora, antes dele ir para a igreja, o filho é seu. O papel da igreja é andar paralelo com o da senhora e juntos a igreja, que é a palavra de Deus, e a senhora ajudar seu filho. Mas a senhora não pode se eximir do problema e dizer: olha, a igreja tem que resolver. Não é assim. E aqui continua diz assim: ó, mas todos nós que fomos incumbidos dessa tarefa estritamente importante e delicada, Deus que escolheu o filho que você tem e é responsabilidade sua educar ele. Pode passar? Aqui tem uma mensagem do livro sobre crianças de Ellen White, diz assim: pais, por amor de Cristo, não cometam erro em vossas obras mais importantes, a de moldar o caráter dos vossos filhos para o tempo e para a eternidade. E ela continuou dando orientação para os pais em relação à criança. Ela fala assim: um erro de vossas partes, negligenciando a instrução fiel ou na desconsistência daqueles afetos insensatos que vos cegam com os olhos para o seu defeito. Pode passar? Está dizendo que às vezes o pai faz vista grossa para o defeito do quê? Dos filhos. E ela conclui aqui, ó: e vos impede de ali aplicar restrições apropriadas, demonstrar-se as suas ruínas. Vossa atitude pode imprimir uma direção errada a toda a sua carreira futura. Vós determinareis para ele o que serão e o que farão em favor de Cristo e dos homens e pela sua família. Está no livro Orientações da Criança, que ela escreveu para a igreja naquela época. Pode passar? Se pensarmos na caixa de ferramentas como aquele espaço que queremos que nossos filhos tenham as referências corretas que precisa para construir um bom caráter, podemos pensar nela como um momento para o quê? Pode passar? Primeiro, organizar e colocar o que? A nossa família em ordem. Pode passar? Segundo, preparar e planejar. Terceiro, proteção e cuidado. Pode passar? Acima de tudo, não posso pedir aos outros o que eu mesmo não tenho. Uma relação pessoal e próxima com Deus, eu preciso primeiro fazer as palavras de... Pode passar?
Deus. E termina aqui, ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, que é o que está na sua Bíblia que eu falei hoje. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Eu vou encerrar o sermão dizendo o seguinte: a gente tem todo o coração de pai para cuidar, para lidar com os filhos. A gente coloca a nossa vida, a nossa saúde, a nossa juventude, a nossa alma. Mas o mais importante é a gente colocar a nossa força. Porque cuidar de família é complicado. Não digo só em relação aos filhos, não. Eu digo até entre os cônjuges, marido e mulher. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar o hino em família para a gente encerrar o nosso culto. Vou chamar o irmão Everaldo para cantar comigo aqui. Agora é o primeiro. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, que só visa curtir a orar e a cantar conosco esta canção. Alegria de vê-lo aqui, pulsa forte no meu coração, vai se amor e nos unirão. Sabendo demais, em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, e sua cruz nos motiva a orar e a cantar conosco essa canção. Alegria, alegria de vê-lo aqui, pulsa forte o meu coração. Aperta a mão, esse aperto de mão. Em família estamos aqui, aquela pessoa partilhando o amor de Jesus. Que somos e a cantar conosco essa canção. Alegria, alegria de vê-lo aqui. Pulsa forte no meu coração, sinto amor que me surpreendeu, esse aperto de mão. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, sua cruz nos ensina a orar e a cantar conosco essa canção. Alegria de vê-lo aqui, pulsa forte o meu coração, se o amor que nos ilumina, esse aperto de mão, esse aperto de mão, esse aperto de mão. Amém. Você percebeu que agora eu consertei a música e veio pagar na igreja e voltar? Eu não falei ontem, eu não falei de manhã, eu disse, o problema desse hino é que ele termina rápido demais, né? Eu fui só ver, né? Aí eu cheguei hoje no trabalho não, né? Uma oferta de cuidar para Jesus ali. Aí eu disse, agora eu vou ajeitar. Vocês cantaram que nem perceberam onde estava vindo, tá vendo? Vamos fazer. Ele percebeu que estava do meu lado na hora da vontade. Vamos fazer a oração para ir para casa? Ou para casa não, a gente vai se reunir alguns irmãos aqui para combinar a vigília. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que cada mensagem que foi resumida de ontem para hoje, das ferramentas que nós temos que usar para reconstruir o nosso lar, o nosso casamento, a nossa família, nós possamos colocar em prática. Como eu falei ontem, todos os dias eu vou colocar um vídeo de uma irmã psicóloga e ela vai estar abrindo mais o tema, porque o nosso tempo é curto, para dar entendimento a essa mulher, para poder enfrentar as lutas com o marido e os filhos, para esse pai, para essa esposa, para esse filho. E que nós possamos a cada dia mais amadurecer e vivermos em comunidade, em união, unidos numa só fé. Meu Deus, abençoa o teu povo e leva cada um em paz e segurança. Abençoa o
Marco Moura, abençoa a igreja, a cada ministério, a cada liderança. Abençoa essa vigília, meu Pai, que venha haver cada dia mais um avivamento na tua casa, na tua igreja. E que o Senhor possa nos usar, cada um, com os nossos talentos, para ganhar almas para o teu reino. Então, eu ponho em tuas mãos, pois eu entrego no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém.